Então, pessoal, como vocês viram aí, a gente acabou de adquirir um domínio para começar esse novo projeto, essa nova saga. E se você caiu aqui de paraquedas, o nosso objetivo é criar um hub de aplicativos simples, muitos deles até exclusivamente client-side, ou seja, a gente não vai precisar de servidor e o nosso objetivo é atingir 1 milhão, e nesse caso 1 milhão de visualizações com esse projeto, e a gente vai rentabilizar esse projeto com o AdSense, ou pelo menos esse é o objetivo. Se a gente vai conseguir, eu não sei te dizer, mas esse vídeo vai ser a nova série aqui do canal que eu quero trazer alguns vídeos para vocês. A gente já tem o domínio, agora a gente precisa criar a estrutura desse produto e eu quero trazer aqui para a tela do computador para a gente conversar um pouquinho, para eu salientar aqui os principais pontos que a gente precisa focar, porque essa não é uma série de desenvolvimento de aplicativos, esse não é o nosso objetivo é rentabilizar esse projeto. A gente quer criar algo que tenha o poder da cauda longa. E para quem não sabe o que é esse termo, como ele funciona, pode dar uma pesquisada aí, mas na premissa de vídeos do YouTube, por exemplo, a gente consegue ter um efeito de cauda longa, que é ter aquele vídeo sempre trazendo visualizações pra gente. Eu tenho um projeto desse também no YouTube, que eu consigo faturar ali dólares todos os meses, e o meu objetivo é criar mais um produto, e aí fora do YouTube, nesse caso agora, com um produto web, que é o que a gente sabe fazer aqui, desenvolver sistemas, mas eu não quero desenvolver um SaaS. Então eu adotei essa estratégia aí, ou pelo menos eu tô com esse objetivo em mente. Então vamos ver o que é que a gente consegue fazer e se a gente já consegue colocar isso no ar aí o mais rápido possível. Pessoal, então vamos lá, para vocês entenderem aqui a minha linha de raciocínio, o que é que eu imagino, a gente já adquiriu aqui o nosso domínio, que é o 456apps.com, e eu dei preferência em buscar aqui um domínio.com para trabalhar melhor aqui com a questão de SEO e indexação, tá bom? Sempre o .com acaba tendo mais vantagem aí do que domínios ali .app, .io, tá? E qual que é o objetivo? Por que que eu decidi criar esse nosso projeto aqui? Porque na realidade eu já tenho, inclusive, alguns aplicativos. Então, por exemplo, esse aqui é um aplicativo que eu construí, Metrônomo, que basicamente eu tava estudando bateria, eu disse, vou criar um aplicativozinho simples, e qual que era meu objetivo, tá? Coloquei um texto aqui para tentar ranquear esse aplicativo aqui com SEO, com Google, e a partir do ranqueamento desse produto aqui, a gente poderia colocar ali propagandas para monetizar com esses aplicativos. Então, o principal objetivo aqui da gente nesse projeto é atingir essas 1 milhão de visualizações, porque 1 milhão de visualização aqui nesse caso vai gerar faturamento pra gente através do Google Ads ou através de campanhas ali. E aí, dependendo de quanto for ali a receita por mil daquela categoria, isso vai nos pagar. Eu tava fazendo um estudo aqui com o nosso amigo Claudinho e a gente consegue chegar mais ou menos aqui, ó, nesse número de AdSense. E se você der uma olhada aqui, eu optei e falei pro Claudio que a gente ia trabalhar aqui com um site totalmente em inglês. Então a gente vai tentar competir com o gringo, né? O CPM lá de fora, porque ele paga mais alto. Então se a gente entender aqui, por exemplo, o RPM do Brasil, ele gira ali em torno de 0,30 a 0,80 dólares por mil. E é mais ou menos isso que eu, por exemplo, recebo no meu outro projeto lá, que eu tenho no YouTube, que a gente acaba já hoje batendo mais de 1 milhão de visualizações. Esse mês vai bater 2 milhões. E o RPM lá tá estimado aqui nessa média, tá de 0,40 mais ou menos, às vezes até menos. Então esse é o detalhe. Mas se a gente faz um site, faz um hub desse de aplicativos que está no mercado global, em dólar, em inglês, a gente consegue ter aqui entre 1,50 e 4 de RPM. Então essas mesmas 1 milhão de visualizações aqui, o que a gente estaria fazendo ali 600, 700 dólares no Brasil, lá fora a gente consegue chegar ali a 1.500 a 4.000 dólares. E o grande detalhe aqui desse projeto, ele chama aqui, ó, paciência, porque basicamente, pessoal, esse é um projeto que a gente depende ali majoritariamente de SEO, de indexação no Google. Então a gente vai ter que estudar muito bem como é que funciona isso aqui, a gente vai ter que trabalhar muito forte com palavras-chave, e aí nessas palavras-chave aqui a gente vai conseguir ver gaps que outras ferramentas ou que outros aplicativos estão deixando passar, e é assim que a gente tem que conseguir ali as primeiras impressões, as primeiras visualizações, e aí a partir do momento que começar a chegar esses leads ali, essas pessoas, esses usuários do nosso sistema, obviamente o sistema importa também, então o nosso produto ele tem que ter uma experiência de uso muito boa para que a gente consiga fidelizar, e aí toda vida que esse cliente precisar fazer alguma coisa, ele acabe caindo no nosso produto, no nosso aplicativo. E aí, voltando aqui no nosso estudo, eu pedi para o Claudio fazer pra gente aqui um compilado de buscas e de busca mesmo de palavras-chave, tá? De pesquisas aqui. Esses dados aqui eu não sei exatamente de onde ele tirou, eu acredito que aqui de cima deve ter um link, mas ontem, por exemplo, eu estava navegando ali na internet e eu precisei finalizar uma apresentação onde eu precisava de um QR Code. E aí eu já abri um site ali de geração de QR Code, quando eu fui baixar o QR Code apareceu um pop-up na minha tela pedindo para eu colocar meu e-mail, e aí já voltou essa ideia aqui na minha cabeça. Eu digo, cara,
eu tenho que fazer um aplicativozinho, né? Um hub de soluções ali, de produtinhos simples mesmo, só que a gente consiga fazer isso de forma estratégica. Então não é só fazer o aplicativo como eu fiz aqui, ó, esse do metrônomo, eu tenho outros aplicativos que eu fiz, mas fiz sem a estratégia, então eu acho que é o momento da gente fazer isso. Eu acho que eu fiz um de regra de 3 também aqui, ó, regra de 3.lol.io. Eu devo ter algum outro aplicativo que eu fiz nesse sentido, e todos eu tentei colocar um texto aqui embaixo para tentar indexar, mas, por exemplo, hoje eu não coloquei o Analytics aqui dentro, então como é que eu vou saber quantos acessos está tendo, né? Então, faltou estratégia ao criar esses produtinhos aqui, padronização também, então a gente vai fazer isso agora. Então, nós já temos o nosso domínio, já temos aqui o porquê do que a gente vai fazer e qual que é o nosso objetivo. Então, nosso objetivo é bater essas 1 milhão de visualizações. Eu estimo que a gente consiga chegar nesse 1 milhão de visualizações aqui no mês, ou a gente pode colocar o acumulado também, né, para ser um pouco mais curto que o objetivo da série, mas o ideal mesmo é que é 1 milhão de visualizações no mês. A gente consiga fazer isso aqui de 12 a 16 meses, até mais um pouquinho, 18 meses, né, que seria 1 ano e meio. Então é um ano e meio pra gente conseguir fazer isso. E aí tem que trabalhar com, principalmente, SEO. E aí, visualizar, vamos utilizar aqui o Google Analytics também, tá? O Google Analytics para visualizar as métricas da nossa plataforma. E já voltando aqui pro que a gente tem de listagem, eu vou começar com a criação do QR Code Generator, porque foi algo que eu precisei recentemente, eu acho que é simples de fazer, a gente consegue fazer ele totalmente client-side e tem um nível de buscas aqui bem interessante. Então, se a gente tem uma olhada aqui, tem aproximadamente 7,8 milhões de buscas mensais. Eu acredito que esse número aqui não é um número real, mas eu acho que faz sentido, que é algo que tem bastante demanda ali, tá? E o próprio Claudio já trouxe pra gente aqui, que a gente consegue fazer ele totalmente client-side, então isso quer dizer que é um produto que a gente vai gastar aqui 1 hora para desenvolver ele e só. A gente não vai precisar ficar dando manutenção nesse produto aqui, raramente, num caso muito específico, quando a lib atualizar, se tiver alguma vulnerabilidade, mas nada que seja uma manutenção que nos tome ali horas e horas, né? Então é algo bem tranquilo. Obviamente o retorno é um pouco mais demorado, mas esse é o pró e contra aí, né? Então, libraries, QR Code JS, o QR Code Generator. Então, bora trabalhar aqui nesse código e fazer acontecer esse primeiro aplicativo do nosso site. Pessoal, então eu já fiz bastante coisa aqui, já criei o nosso repositório, eu decidi utilizar o Next.js para aproveitar ali das páginas estáticas e já pedi pro nosso amigo Claudinho aqui também instalar o nosso Google Tag Manager, que basicamente é o nosso Analytics, né? Então, eu já configurei aqui minha conta do Analytics, porque é o principal que eu quero nesse primeiro momento é entender se está entrando gente ali no nosso sistema e tirar os principais insights possível, porque o nosso principal ponto de pivô aqui é o SEO. Então eu já integrei, já criei inclusive uma conta na Netlify. Até então eu só hospedava meus projetos ali na Vercel, mas decidi utilizar aqui a Netlify nesse caso em específico, tá? Então já temos aqui o nosso repositório do GitHub criado também, então eu já integrei tudo, já subi e agora a gente já está fazendo aqui o build da nossa primeira versão pro Netlify, mas eu não construí nada ainda, tá? Então não tem nosso primeiro aplicativo aqui, eu tô subindo realmente só o setup inicial para validar aqui o Google Analytics. Validando o Google Analytics, aí a gente parte de fato para os próximos detalhes da implementação, que aí é definir aqui a primeira estratégia de SEO, quais palavras-chave nós vamos utilizar e detalhes finais ali de layout da aplicação para a gente já concluir esse primeiro episódio aqui com um produto montado e em produção para ser utilizado. E vamos acompanhar os próximos passos também, né? Primeira vez fazendo o deploy aqui na Netlify, aparentemente bem tranquilo, ele já completou todos os passos ali, detectou o Next.js, tem um Open Production, então nosso aplicativo já está aqui, ó, tá hospedado, funcionando bem, o domínio ficou malucão ali, agora a gente tem que trabalhar nessa aplicação que é criar de fato o nosso primeiro aplicativo que vai ser o gerador de QR Code. Nesse momento a gente já tem aqui o nosso site configurado no domínio.com, 456apps.com e o nosso velho Hello World, e o mais engraçado é que quando eu decidi criar esse produto aqui, eu comecei a pesquisar ali os domínios.com e pesquisei tanto domínio e acabei esquecendo que um dos principais concorrentes que eu tinha visto aqui era 123apps, e aí eu acabei criando 456apps na caruda, né? Mas não tem problema, vamos seguir com esse domínio aqui mesmo, tá? E aí, agora que a gente já tem aqui e foi verificado, então eu já passei aqui pelo Tag Manager, fiz o teste e já foi verificado, então o nosso site já está enviando dados aqui para dentro do Google Analytics, o que é muito bom, porque o principal indicador e a principal métrica e o principal caminho que a gente vai seguir aqui é do SEO, então a gente precisa ter esses dados bem instalados, tá? Coloca dados não tá ativo no seu site, se você instalou, deve ter algum delay aqui para funcionar certinho. Questão de eventos, eu vou deixar marcado aqui, métrica otimizada, tem algumas outras coisas aqui que eu quero dar uma lida com calma, e aí a gente já vai publicar esse aplicativo também, porque eu já vou fazer gerador de QR Code. Já é um novo dia e eu quero te mostrar aqui as atualizações que eu fiz no nosso projeto, e o final da noite ontem, basicamente, eu tirei para refinar o nosso site de fato. Deixa eu colocar aqui, ó, legal. Então eu fui refinar o nosso site. Então beleza, tá aqui o nosso deploy, ele foi
finalizado com sucesso e nosso site já está em produção e inclusive eu já fiz o nosso primeiro aplicativo. Então aqui o 456 Apps, eu coloquei aqui um tema dark nele também e um tema claro. Essa parte de baixo aqui acabou não ficando responsiva ao tema, mas basicamente nós já temos nossa primeira ferramenta, que é um gerador de QR Code que está funcionando aqui online grátis. Você consegue baixar a imagem aqui diretamente e consegue baixar o SVG também, então de forma bem simples, bem prática, porque grande parte hoje dos aplicativos de QR Code vai aparecer um modal para você fazer login, para você se cadastrar na ferramenta, então aqui você acaba facilitando o uso do pessoal. E aí uma das coisas que eu fiz aqui foi trabalhar com a parte de Analytics, porque eu quero entender o que está acontecendo dentro desse site. Eu optei por utilizar o Google Analytics nesse projeto, porque o meu objetivo é faturar com a AdSense. Então, como faz tudo parte da mesma empresa, eu acho que faz sentido. E eu nunca mais utilizei o Google Analytics, faz anos que eu não utilizo ele. Então, eu decidi para entender aqui de fato quais são os recursos e ouvi falar que o GA4 está muito bem. Então, eu coloquei para funcionar o nosso Google Analytics aqui e ele aparentemente já está capturando aqui informações. Eu preciso entender melhor como explorar aqui os dados do GA4, de como ele entrega, mas aparentemente está tendo alguns acessos aqui dos Estados Unidos no nosso projeto e o interessante é que a gente está fazendo em inglês, então faria sentido começar a vir acesso lá de fora. E aí, Luan, como assim? Você acabou de colocar o produto no online, esses acessos, até suspeito, né? Mas pode ser que esse domínio aqui é um domínio curto, pode ser que algum robô, algum bot tá investigando e conseguiu encontrar aqui o nosso site de alguma forma, tá? Então essa é uma possível explicação. Então aqui, qual que é o lance agora? Eu vou concentrar aqui um pouco de tempo, talvez, agora são 10h16, talvez até meio-dia ali, para criar mais 2 ou 3 ferramentas aqui. Então eu vou criar mais 2, 3, 4, 5 ferramentas que tá dentro do estudo que a gente fez ali, para atrair mais visitantes para o nosso site. E aí eu mostro para vocês atualizações aí muito em breve. Então bora lá, pessoal, depois de 6 horas de trabalho aqui no código, nos ajustes iniciais, eu tenho aqui basicamente a nossa primeira versão finalizada em produção, tá do jeito que tá aqui e possivelmente vai acontecer um ajuste ou outro quando eu começar a utilizar a ferramenta, mas a gente tem aqui o nosso produto finalizado. Deixa eu reduzir minha cara aqui, ó, do meio. Então esse é nosso produto final. Deixa eu puxar aqui para vocês verem, ó. Então 456apps.com, se você quiser dar uma conferida aí, e o nosso Google Analytics está aqui do lado, tá? Eu esforcei energias aqui para fazer pelo menos 8 aplicativos. Eu tentei priorizar ali os aplicativos que o Cloud me sugeriu, que teriam mais buscas na internet. Então, reforçando para vocês, é um aplicativo, é um site que está completamente em inglês. Eu não coloquei nada em português nesse primeiro momento. Eu poderia ter, inclusive, começado aqui utilizando o IDES 8N já. Seria o ideal, mas nem o IDES 8N eu pedi para colocar, porque eu quero focar 100% no público internacional nesse primeiro momento, tá bom? E aí eu fiz 8 ferramentas, coloquei aqui ó, o QR Code Generator, coloquei o Image Compressor, coloquei o Image Converter, coloquei o Password Generator, coloquei o Audio Recorder Online, o Word Counter, coloquei o JSON Formatter e coloquei o Image to PDF, que são aqui 8 ferramentas que têm alto índice de busca no Google para indexação, com o objetivo da gente atrair ali nossas primeiras 1.000 visualizações, 2.000 visualizações, e como o nosso produto MVP está finalizado, a gente vai a partir de agora só acompanhar o Analytics. Eu acredito que pelos próximos 20, 30 dias o nosso esforço vai ser praticamente zero nesse produto, vai ser analisar o Analytics para ver os resultados, tá? Então passando rapidinho aqui, o nosso gerador de QR Code, nossa gravação tá travando aí, né? Compress imagem online, então você consegue subir a imagem aqui e fazer a compressão dela no front. A gente consegue converter imagens também. Geração de password bem tranquilo. O outro ali eu acabei fechando, mas temos aqui o Word Counter online. Tem o JSON Formatter. Tô adiantando aqui porque tá travando a gravação, mas o JSON Formatter e o converter aqui imagem em PDF online. Vamos mostrar só o último que eu fechei, foi o Online Audio Converter. Online Audio Recorder, que basicamente é o gravador de áudio simples aqui pra gente utilizar, tá bom? A gente tem o Dark Theme aqui, que ficou bem legal, eu fiz os ajustes do Dark Theme, quem tá de noite aí acabou cegando aqui agora, né? E basicamente é isso. O nosso Google Analytics tá configurado e já tá, pessoal, trazendo informações aqui super interessantes.
que eu fiquei surpreso e já tem alguns bots aí da internet acessando nossa aplicação. E veja que o principal público que está vindo aqui, ó, isso aqui é muito legal, porque normalmente quando a gente publica um site, demora muito a vir as primeiras visitas orgânicas. E isso mostra que a gente está indo no caminho legal de SEO e indexação, porque a gente já teve as primeiras visitas de fora, mesmo que seja bots. Tá vindo pesquisa de fora. Perceba que veio dos Estados Unidos, Reino Unido, Coreia do Sul, Netherlands, Taiwan. Então, estamos indo no caminho certo. E aí, daqui a 30 dias, eu volto com vocês para a gente analisar os resultados e ver como que a gente tá na nossa meta de 1 milhão. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Apoia esse canal. Deixa aqui, a sua curtida, se inscreve, deixa um comentário aí. Inclusive, eu quero te ouvir o que é que você faria nesse projeto. Você adicionaria algum aplicativo novo? Qual dica você pode me dar para a gente conseguir bater essa meta de 1 milhão de visualizações nesse projeto? Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Fui!